Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, Godoy1x. Para se cadastrar é muito fácil e muito simples, o link está na descrição do vídeo. Acessem pelo nosso link, baixem o XBet e na hora de realizar o seu depósito, não se esqueça de colocar o nosso cupom Godoy1x para você ter resgate em dobro. Depositou 50, retorna 100, depositou 100, retorna 200, até R$ 1.500. E a partir dali, faça o seu palpite vencedor. Temos hoje, pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Patrocinense. Aproveite na XBet, aproveite com o nosso cupom Godoy1x, beleza? Bom, galera, rapidinho, né, o Juan acaba saindo do Flamengo, né, vai para ser coordenador na seleção brasileira. A gente já falou, inclusive, nas nossas outras redes. Você que não nos segue, nos siga lá, só pra gente não perder muito tempo aqui, aquilo, né? Ninguém sabe ao certo o que o Juan fará falta no dia a dia. Nem o Juan, quando teve a oportunidade de explicar, ele soube explicar. Então, assim, a gente já falou. Você que não nos segue lá no TikTok, william.godoy. A gente vai falando de futebol por lá todos os dias, beleza? Será muito bem-vindo também. Bom, galera, o vídeo de hoje a gente vai trazer a formação tática do Flamengo, a formação do Tite, junto com a questão do atleta. Por quê? O quanto o atleta, as opções, as escolhas individuais do jogador, ela influencia na ordem tática, na formação tática do técnico Tite. Então você vai entender, amigo, você está convidado para acompanhar o nosso vídeo por inteiro aqui. Eu vou tentar fazer da forma mais enxuta possível. É simples de entender, é moleza para a gente compreender. É a realidade que é o mais importante, não tem nada aqui. É a realidade. E o mais importante, a gente vai tentar buscar o mais próximo da leitura do Tite. Então olha só, você não vai ter aquela dúvida. Pô, ele escolheu aquilo ali, mas por que ele escolheu aquilo ali? Tá, pô, eu acho que aquilo ali tá errado, hein? Porque se ele escolheu... Então a gente vai amarrar, cara, tá... E tá fácil fazer essa leitura. O mais importante é que tá muito fácil para fazer essa leitura. Deixa sua curtida, deixa seu like, indica o canal aos amigos rubro-negros, indica esse vídeo se você sabe que tem um amigo que fica naquele teu debate ali e tal, não consegue entender. É moleza, cara, você vai entender com muita facilidade. A gente vai acompanhando aqui as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Pois então, galera, normalmente a gente fala assim: bom, nós temos, né, um time, vamos jogar de tal forma a gente vai jogar, seja no 4-4-2, seja no 4-2-3-1, seja no 4-3-3, a gente tem aqui os jogadores, vamos posicionar eles nesse esquema? Normalmente tem gente que acaba priorizando, né, o esquema do que o atleta. No caso do Flamengo, em particular em alguns jogadores, primeiro vai vir o atleta e depois vai vir o esquema. E você vai entender o porquê. E outra condição que normalmente a gente fala é o seguinte: pô, qual é a sua escalação? Você vai lá, vai montando o time começando por quem? Pelo goleiro, não é isso? Pois então. No Flamengo é completamente diferente. E é por isso que, quando começa pela frente, ao invés de começar por trás, vai facilitando o seu quebra-cabeça. Então, meu amigo, na hora que o Tite faz a escolha, e a gente está falando do cenário atual, tá, galera? Por isso que a gente está buscando a realidade, não é fantasia. É o que é hoje, é a condição do atleta hoje, é o que ele está oferecendo hoje, é hoje. Não é o que a gente idealiza, é a realidade. E, sobretudo, do histórico que também já fez, que aí a gente tem fica com aquele embasamento ainda melhor. Você tem que começar pela frente. E aí é o seguinte: Tite chega e fala assim: eu quero o Pedro de titular. Beleza, bora começar esse quebra-cabeça. Se você quer o Pedro de titular, você tem que querer isso aqui, ó. É isso aqui. Pedro como 9 e 2 pontas. Vamos lá. Ô, Godoy, por que Pedro tem que ser com 2 pontos? Por que Pedro não pode ser com 2 atacantes? Vocês vão entender que eu vou passar, inclusive, aqui no vídeo. Com 2 atacantes, em alguns momentos, o atleta tem que fazer diagonal. Ele é necessário fazer diagonal. Não são 2 jogadores presos na frente. A gente não está falando para utilizar 2 postes. Quando se utiliza 2 atacantes, um, obviamente, tem que ter mais mobilidade do que o outro fica um pouquinho mais, ou os 2 trabalham de uma forma igual. Por exemplo, o adversário do Flamengo na Copa Libertadores 2019, o River Plate, usava 2 atacantes, mas os 2 atacantes eles faziam semelhante ao que Bruno Henrique e Gabigol faziam. Eles tinham todas as mesmas referências de espaço, eles faziam as questões paralelas, só cada um de um lado. O que acontece é o seguinte: o Pedro ele é muito bom sendo a referência. Ele não vai sobrecarregar nenhum companheiro, porque como 2 atacantes ele vai sobrecarregar, porque o outro companheiro vai precisar fazer todo o trabalho para ele. Ele, como homem de referência, ele sendo o único, ele pode buscar a primeira trave quando ele quiser, ele pode buscar a segunda trave quando ele quiser. Quando tem 2 companheiros, existe um risco de bater cabeça ou ele está numa trave que ele não quer. Então, é o ideal. Pedro como homem de referência, como ele não tem deslocamento
na lateralidade, como ele não trabalha tanto assim no horizontal e vai trabalhar só pelo corredor, você coloca 2 pontas. Então, você quer o Pedro? Vamos lá. 4-3-3. E aí, galera? Esse 4-3-3, obviamente, pode ser 2-1 e os 3. Pode ser 1-2 e os 3. Mas é só pra gente abranger o que é o mais importante nesse debate aqui. 4-3-3, os corredores laterais serão dos pontas. Claro que pode acontecer. Poxa, lembra o Godoy daquele 4-3-3 com os corredores dos pontas por dentro e os laterais? Sim, mas com o Tite não é. Sacou? Com o Tite não é. Por isso que não é fantasia. 4-3-3, corredores dos pontos. Então é aquilo. O ponta pelo lado esquerdo, ele tem um corredor todo externo do lado. O ponta pelo lado direito, ele é simétrico. Ele tem todo o seu respectivo corredor externo, mas só que pelo lado direito. Consequentemente, o que dá ao lateral, senão ele vai ficar batendo cabeça. Se lateral pega corredor externo e ponta pega corredor externo, o que eles vão fazer? Vão ficar pulando carniça? Não tem como. Um vai ter que cair por dentro. E nessa lógica, né, nessa ótica, lateral por dentro, ponta por fora. Então, o lateral por dentro. O que não necessariamente é o lateral construtor. Acabam confundindo muito o termo, né? Ah, não, lateral construtor, pode ser um lateral construtor que trabalha um pouco mais por fora. É mais raro? Mas não vamos tratar isso como regra. Então, os laterais vão trabalhar, obviamente, por dentro, né? Pela consequência, inclusive, da referência por ser um ataque posicional, onde os jogadores já têm o seu posicionamento inicial pré-determinado para a ocupação do espaço. Isso é muito importante também a gente se conscientizar e entender. Então a gente vai, tá aí, né? Eles por dentro. Perdeu a bola. Perdeu a bola é aquilo que a gente tem visto o Tite fazer. Se transforma num 4-4-2 e aí fica o Pedro e mais alguém na frente. Esse mais alguém na grande, né? É o Arrascaeta, né? Quando não estiver o Arrascaeta em campo, aí a gente vai ver quem será o outro. Mas, enquanto tá ali com o Arrascaeta, a gente vai vendo que é um 4-4-2 e com o Arrascaeta ali trabalhando por dentro. Essa é a realidade, é isso que a gente vê e é isso. Pois bem, aí o Tite chega e fala, eu não quero o Pedro. Então, o Pedro influencia diretamente nessa concepção do 4-3-3, como ele vai influenciar diretamente na próxima escolha. Eu não quero o Pedro. Perfeito. Se você não quer o Pedro, você não dá para colocar o Gabigol para fazer essa mesma situação do Pedro. Por quê? O Gabigol sai muito mais da área, o Gabigol gosta de flutuar muito mais do que a condição do Pedro. Em vários momentos você vai ter 2 pontas, eles vão fazer o fundo, a linha de fundo, inclusive, jogada aérea, por mais que não seja o forte do Pedro, tanto assim o cabeceio, ele tem poucos, né? Se a gente parar pra pensar, ele tem pouquíssimos gols, pouquíssimas ações, mas o esquema tático ele te condiciona isso. Você leva fundo, faz o cruzamento, pro Gabigol não. Pro Gabigol já é completamente diferente, porque dependendo da circunstância, ele nem vai estar lá. Até porque ele gosta de estar lá, mas não ser de lá. Ele gosta de circular, sair, articular por ali, beleza. Escolheu então, saiu o Pedro, você colocou o Gabigol. Tá, o Gabigol não vai trabalhar dessa forma. E o Bruno Henrique? O Bruno Henrique é para fazer uma experiência maior, porque ele tem poucos minutos, poucos, ao longo da carreira dessa forma, e o próprio Bruno Henrique já falou que a prioridade dele é ser ponta esquerdo. Ele falou isso. É minha posição. Inclusive, durante a carreira, né, ele jogou como um ponta esquerdo, até também como um ponta direito. Então, pois bem, a partir do momento que você não escolhe o Pedro, você tem que colocar esse plano aqui. É um 4-4-2, um 4-1-3-2, um 4-2-2-2, como eu estou colocando aqui para vocês. Pode ser um 4-1-3-2, pode ser um 4-2-2-2-2, mas pouco vai mudar no sentido aqui, na ordem da formação tática. E aí, vamos lá. A partir do momento que você trabalha com esse esquema, os laterais podem ter os corredores. Então vamos lá. Se lá naqueles 4-3-3, por exemplo, o Vinha, que é um lateral que, né, não tem tanta essa ultrapassagem, não tem tanto, né? Ele já é um lateral que se confortaria jogar um pouquinho mais por dentro. Agora é Ayrton Lucas. Tô dando um exemplo, tá? Então, os corredores agora se transformaram dos laterais, porque não vai estar ninguém ocupando o espaço deles. Não tem nenhum ponto ali. Muitos jogadores estão concentrados um pouco mais por dentro. Obviamente, os laterais têm aquele corredor para ele explorar. Contudo, essa formação, ela exige de que os 2 jogadores que trabalham mais à frente, né, seja nessa opção aqui, Gabigol e Bruno Henrique, eles precisam ter deslocamento lateral. Engana-se quem acha que nesse esquema tático os 2 vão ficar lá travados igual 2 postes e esperando todas as outras circunstâncias acontecerem. Isso não existe.
eles vão precisar fazer o deslocamento. Esses jogadores conseguem fazer o deslocamento, conseguem fazer diagonal, conseguem explorar as costas do adversário pela diagonal, perfeito, consegue, vai te dar profundidade nesse sentido, perfeito. Então vamos lá, vamos seguindo, 4-4-2. E aí é o seguinte, quando você trabalha desta forma, sem o Pedro, com o Bruno Henrique e com o Gabigol, tem um elemento, que é o Arrascaeta. Me interpretem bem. Nesse sentido, sem bola, o Arrascaeta com esses dois jogadores, e poderia ser Pedro, Gabigol, Bruno Henrique e Pedro, ou Gabigol e Bruno Henrique, como estamos citando aqui, né? No caso, se tirou o Pedro, porque não faz sentido ter o Pedro e não usar ele com 1 e 2 pontos, beleza? É por esse sentido que a gente está trazendo. Tem uma questão, o Arrascaeta ele desequilibra defensivamente. Que coisa, né? Ele vai desequilibrar defensivamente. Por quê? São 3 jogadores disputando 2 vagas. Como assim, Godoy? Me entendam bem. Vamos lá. Quando o Flamengo perde a bola, acontece essa situação aqui. 4-4-2. Né? Se você tem Bruno Henrique e Pedro na frente, pode ser Gabigol e Pedro na frente, ou Bruno Henrique e Gabigol na frente, teoricamente, sobrou pro Arrascaeta essa linha aqui de marcação. Nenhum treinador tem colocado mais o Arrascaeta para fazer essa linha aqui. Nenhum. Todos os treinadores estão trabalhando com o Arrascaeta aqui na frente. Então, se o Arrascaeta está aqui na frente, o Bruno Henrique e o Gabigol, o Bruno Henrique e o Pedro, não importa, o Gabigol e o Pedro também precisam estar aqui na frente, são 3 para 2 vagas. Alguém vai ser, em aspas, sacrificado para entrar aqui. Ou vai ser o Arrascaeta, ou vai ser, no caso, né, o Bruno Henrique. Mas é aquilo, cara, como é que o Bruno Henrique tá fazendo dupla na frente, mas na hora de perder a bola ele tem que ficar aqui? Pô, Godoy, ele não tá fazendo a dupla. Perfeito, exatamente. Então já teve um grande problema. E aí é o seguinte, para esse modelo, com esses jogadores, você precisa subir a marcação. Por quê? Quanto mais longe do gol você estiver para recuperar a bola, mais longe esse cara do 3-2 que vai sobrar, né? Porque são 3 jogadores para 2 vagas, mais longe ele vai estar. Esse cara vai ser muito prejudicado, seja ele quem for. Se o Arrascaeta recupera uma bola lá no campo defensivo, na circunstância atual, ele não vai fazer diferença nenhuma ofensiva. E a grande questão é o Arrascaeta fazer, né, dar o último passe dele. Se o Bruno Henrique pega a bola lá atrás, aquela profundidade que o Bruno Henrique tem, né, aquela verticalidade que o Bruno Henrique tem, aquela agressividade, esquece. O Gabigol nem precisa. O pior dos 3 para estar lá atrás é o Gabigol, convenhamos, né? Desses que a gente está falando. É claro que o Pedro está na mesma condição, o Pedro nem se fala. Mas é claro, desses 3 que a gente está falando. Então, tem essa condição que tem que estar mais à frente. E aí, obviamente, você tem que tentar buscar essa bola lá no campo de ataque. Isso aqui abre um parênteses sobre condição física, intensidade, modelo de marcação, mais ativo ou mais passivo. Obviamente tem que ser ativo. Bola descoberta, porque é uma mudança bem diferente disso aqui, que é muito mais simples. É muito mais simples você marcar dessa forma aqui. Agora, evidentemente, ela desencaixa com esse modelo. Galera, vamos falar a verdade? Você tem grandes jogadores, você tem jogadores incompletos, apesar de serem grandes, eles são incompletos em algumas fases do jogo, mas ó, é facinho ler e entender qual é a necessidade. E aquilo, Tite, começa da frente. Se começar pela frente, a estrutura já vem por consequência. Se começar por trás, e para querer chegar lá na frente, pode ficar torto, está torto. Pode ficar desencaixado, está desencaixado, e a gente vê uma certa desorganização. Beleza? Tá claro? Tá bem simples, né, galera? Então é isso, galera. Vou encerrando o vídeo por aqui. Tamo junto, um grande abraço a vocês. Deixa aí o seu like, deixa a curtida e valeu!